Olá, meus queridos. Eu sou Plínio Gaúcho, professor de matemática e raciocínio lógico, e eu estou trazendo para tu mais uma questão sobre negação. Tá? Dentro do Sebrae, professor, é muito frequente, filho, é muito frequente. E geralmente são as mesmas negações de sempre, viu? Então, se tu ficar ligado e conhecer as regras, tu vai jogar fácil, viu? Bora para a questão? Olha só o que a questão diz. Proposição P. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Já aqui tem uma armadilha. Aqui, filho, o nem. Olha, há muitos anos o Sebrasp usa o nem. E o pessoal fica pensando, esse nem é o quê? Olha só, se eu digo para tu que eu não bebo, nem danço. Tu entende essa informação? Pera aí, professor, não bebo nem danço? Tu tá confessando que tu não faz a primeira coisa e também não faz a segunda coisa. É aí que está o segredo do nem. Então, na verdade, não bebo nem danço poderia ser escrito como não bebo e não danço. Então, o nem, professor, o nem é como se fosse a fusão do e do não. Exatamente. Então, toda vez que eu ler um nem, eu já posso arriscar ele, professor, botar um e no lugar e negar o verbo da frase? Claro, faça isso. Inclusive, vamos fazer agora. Ó. Ele diz ali, ó, o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio e não deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Então, pronto. O obstáculo, que era o nem, já foi desfeito. Troquei o nem por e neguei a informação, neguei o verbo dela, né? A negação da proposição P, peraí, para tudo. Professor, ele está querendo a negação? Sim, está querendo a negação do P. Mas o P, a gente descobriu que é um E. Como é que se nega o E? Olha, gente, o E pode ser negado de duas formas. Muita gente esquece isso, mas o E pode ser negado de duas formas. E quais são as duas formas? Então, olha só. Se eu pedisse para tu fazer a negação de bebo e fumo. Olha, se a banca viesse pedindo a negação de bebo e fumo, a negação do E. Olha, existem dois caminhos para eu negar o E. O E, gente, ele pode ser negado com ou, na verdade, 99% das vezes é o que acontece, o E negado com ou, mas existe, em raros momentos, o E negado usando a condicional, usando o se então. Isso aqui é raro, 1%. Né? Professor, então toda vez que a banca pedir a negação do E numa prova, na minha cabeça sempre vai ter que surgir isso aqui. O E pode ser negado com ou, é bem provável que está acontecendo. O E pode ser negado com se então, é raro. E como é que negaria o E com ou? É só negar as duas. Então eu diria que eu não bebo, eu diria que o quê? Que eu não fumo. Então isso seria negar o E com ou. A gente troca o E para ou, nega a primeira e nega a segunda. Nega a primeira e nega a segunda. Se isso aqui fosse uma letra A numa prova de múltipla escolha, pode marcar que está certo. A negação do E usando ou. Porém, também dá para negar o E usando sem então. E quando a gente nega o E usando sem então, a gente usa um antigo atalho, que é o atalho do mané. O mané significa que a gente mantém a primeira e depois que a gente nega a segunda. Então, como é que ficaria isso aí, professor? Eu negaria o E com se então, manteria a primeira, então eu diria se bebo, mantendo a primeira, e depois nego a segunda. Então vou dizer o quê? Não fumo. Se isso aqui fosse letra B, professor, pode marcar? Pode marcar também, mas aí a questão estaria anulada, porque as duas formas estão corretas. Realiza comigo. Negou o E com ou, negando as duas, está certo. Negou o E com se então, manteve a primeira e negou a segunda, também está certo. O E possui essas duas negações. O que a banca está nos oferecendo? A banca facilitou muito a nossa vida, porque ela está negando o E, filho, usando outro E. Olha aqui, ó. Só isso já é o suficiente para dizer que o item está o quê? Errado. Não se nega uma conjunção com outra conjunção. E aí, queridão, gostou dessa dica da negação do E, de dois caminhos? Pois é. Qualquer outra dúvida sobre qualquer outro assunto, gente, ou sobre essa questão mesmo, me chama no WhatsApp
que eu estarei pronto para a gente conversar. Beleza, queridão? Até a próxima questão.